E agora é os recursos de tecnologia assistiva. Legal. Para começar com os recursos, eu quero mostrar o DOSVox primeiro. Outro recurso aí bacana para você tornar conteúdo acessível. Qual é o grande problema do registro de alunos cegos na sala de aula ou alunos com baixa visão? Qual é o problema? Vou pegar o aluno cego, tá? Qual é o problema do registro do aluno cego? Quando o aluno cego vai fazer o registro, ou seja, vai escrever, ele escreve usando o sistema Braille. Qual é o problema dele usar o sistema Braille? Ele pode ser a pessoa mais veloz do mundo para escrever usando Braille. Pode escrever páginas e páginas em Braille, velocidade recorde. Qual é o problema aí? O problema é que eu não sei Braille. Eu não sei ler em Braille. Talvez você, professor, não saiba ler em Braille também. Então, ter um aluno fazendo registro, escrevendo em Braille na sua sala de aula, para você não é muito útil. Por quê? Porque você não sabe ler o que ele está escrevendo. Percebe o problema? Ele pode escrever perfeitamente ali em Braille, só que você não consegue ler. E ninguém mais consegue ler, só ele. Ou as outras pessoas que sabem Braille também. Mas às vezes não é o seu caso. Só que existe um recurso muito bacana para resolver isso, que é chamado de DOSVox. É um programa de computador. Existem milhares de alunos que usam isso em salas de aula, tá? E eu recomendo fortemente que seu aluno use também. Durante a aula, normalmente ali, ele usa o notebook como caderno para fazer registro, para escrever. E ali, quando ele escreve no notebook, você, professor, consegue ler o que ele está escrevendo. O coleguinha que está do lado consegue ler o que ele está escrevendo. Isso faz toda a diferença. Eu não estou falando, novamente, gente, eu não estou falando mal nem da escrita cursiva, eu não estou falando mal do Braille, tá bom? Não estou falando mal do Braille, só estou dizendo que a gente não pode deixar as coisas virarem barreira quando a finalidade é outra. Se a finalidade é o aluno participar de uma aula sobre a interpretação de texto da história de João e Maria, o uso do Braille nessa aula talvez não seja tão relevante assim para o objetivo final. O treino da escrita cursiva talvez nessa aula não seja tão relevante assim quanto a escrita final. Quanto a escrita cursiva. E Leandro, mas como é que ele escreve? Vamos ver aqui, vou mostrar para você agora. DOSVox, o que você deseja? Ó, o computador está falando comigo. O computador está falando comigo. Eu não preciso enxergar para usar esse programa. O computador fala comigo, né? E na aula o aluno vai ficar com um fonezinho de ouvido. O fonezinho de ouvido, ele tira ele atrapalha para ouvir a professora? Não. Não atrapalha para ouvir a professora. Por quê? Porque o computador só fala quando o aluno está mexendo nele. Quando o aluno não quer ouvir o computador, ele só não fazer nada que ele vai escutar a professora. Vamos lá. Aí eu começo a mexer aqui. Vou abrir como se fosse usar o meu caderno aqui no DOSVox com vocês, tá? Vou fazendo aqui, vocês vão me acompanhando. Vamos lá. Testar o teclado. Editar texto. Edvox. Qual o nome do arquivo? AULADA 12/01 ponto. Arquivo novo. Num lock ligado. Caps lock ligado. E eu vou começar a escrever aqui, só que... Vamos lá, vamos começar a escrever aqui. RGN Para cada letra que eu escrevo, o computador fala. PRGUNTA 2 pontos. OQUJOAPROPOSAMLA NACASABUXA. Interrogação. Pronto, aí eu escrevi. Eu quero conferir o que eu escrevi. O que eu faço? Eu boto para baixo aqui, ó. Fim do texto. Pergunta 1. O que João propôs a Maria na casa da bruxa? Viu? E o computador lê para mim o que eu escrevi. Fim do texto. Pergunta 1. O que João propôs a Maria na casa da bruxa? Muito legal. Eu escrevi a pergunta. O professor pode estar escrevendo essa pergunta no quadro e eu registrei aqui, sem usar o meu lápis. Isso que é importante. Por quê? Porque lápis para mim não era uma opção viável, era uma barreira gigantesca. Nessa minha situação, se eu for uma pessoa cega, escrever com lápis é uma barreira gigantesca. É impossível? Olha, eu não vou falar para você que é impossível, mas não faz sentido, né? E aqui eu posso continuar escrevendo aqui, né? Resposta. Maior. Del. Maior. Enfim, existem... Eu vou sair aqui. Confirma a saída, sim ou não?
S, Quer salvar o arquivo? Sim ou não? S, DOSVox. O que você deseja? T. Testar o teclado. Fechei aqui o DOSVox. Fechei o DOSVox. Isso é uma outra opção de registro, sem ser pelo meio tradicional, tá? Outra opção de registro. Vamos lá. Qual é a outra opção que tem, Leandro? Acionador e teclado virtual. Gente, o que é o acionador e o teclado virtual? É muito importante a gente conhecer os recursos que existem, né? Olha só, isso aqui é um acionador. Você pode estar pensando assim, Leandro, o meu aluno ele não tem o movimento dos dedos. Ele não vai escrever nem no teclado e nem com lápis. Ele não tem esse movimento. Ele não tem também o movimento dos dedos do pé para colocar o teclado lá nos pés dele para ele escrever. Não vai dar certo isso aí para ele. Como é que ele vai fazer registro? Como que ele vai fazer escolha? Como ele vai falar alternativa B do meu jogo do show do milhão? Se ele não fala e se ele não tem o movimento. Você vai usar um acionador. Seu aluno precisa de um acionador. Tá? Quem escolhe, na verdade, existem vários modelos de acionadores. Tá? O terapeuta ocupacional é o profissional mais indicado para trabalhar, para fazer todas as instalações e escolher o melhor equipamento para o seu aluno, tá bom? Só para você entender que existem recursos. Estou falando aqui com você só para você entender que existem recursos. Né? A gente não está aqui para substituir o trabalho de nenhum profissional. Só que às vezes você tem um aluno aí na sua cidade que ele não tem nenhuma forma de registro e não tem nenhum profissional perto de você, não tem recurso, e aí você pode dar um jeitinho para que esse aluno faça um registro, né? Para que esse aluno tenha um aprendizado, uma participação. O aluno, para uma pessoa aprender, ela precisa faz para aprender. Quando ela não consegue fazer, não tem autonomia para fazer, o aprendizado fica muito limitado. Ela poder fazer com o mínimo de ajuda possível é muito importante para o aprendizado dela. Muito importante. Você pode pensar, Leandro, ele pode ter um transcritor do lado dele, né? Ele vai falando e a pessoa vai escrevendo. Mas o ideal é que ele tenha a opção de fazer por si só. Porque quando ele faz, ele aprende, né? Ele faz e ele aprende. Mas nesse caso aqui, uma pessoa com movimento muito limitado, ela pode ter um acionador. Então, mesmo que eu posso usar o braço para apertar aqui, posso usar a cabeça para apertar aqui, posso usar meu pé, posso usar a coxa, posso botar aqui debaixo do meu braço, apertar assim, ó, o acionador. Não sei, algum movimento que eu tenha mais controle no meu corpo, eu posso usar para o uso do acionador, que pode ser esse aqui, pode ser um pequenininho, pode ser o de canudinho, de assoprar, pode ser para piscar o olho, pode ser um que fica olhando um eye tracker, né? Que escaneia o movimento do meu olho. Enfim, existe muito recurso legal. Mas eu tenho esse aqui para mostrar para você. Vou mostrar. Esse acionador aqui, ele conecta aqui. Ó. Tem esse plug aqui que conecta no mouse. Esse aqui é um mouse comum de computador. Só que esse mouse comum ele tem um plug aqui, ó, um plug desse lado que é referente a esse botão e o plug desse lado aqui, ó, que é referente a esse botão aqui. Então, se eu quero que o meu aluno clique, mas ele não pode clicar aqui por alguma limitação, eu vou e plugo um acionador desse lado aqui, ó, do lado do botão esquerdo, e o acionador vai representar o clique do botão do lado esquerdo. Se eu quero que ele clique desse lado, eu plugo outro acionador aqui, ó. Eu só tenho um, mas eu poderia pegar esse acionador e botar do outro lado, para ele fazer o clique aqui. E Leandro, o que o clique do mouse tem a ver com o aluno escrever? Qual é a relação disso? Não dá para escrever com o mouse, Leandro. Escreve com o teclado. Dá para escrever com o mouse sim, pessoal. Dá para escrever com o mouse sim, tá bom? Vamos lá, vou mostrar como é que escreve com o mouse aqui com vocês. Vou plugar aqui o meu acionador no meu mouse. Vou colocar o meu mouse no meu computador. E se Deus quiser, vai funcionar tudo certinho. Meu mouse está funcionando normal, tá? Mas o meu aluno não faz esse movimento aqui. Vamos ver se ele clica. Aqui clica, clica. Ó, mas o meu aluno não consegue clicar. Ele não clica, tá? Ele precisa do acionador. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou abrir um bloco de notas aqui e eu quero escrever. E como que eu vou escrever com o mouse, Leandro? Vamos lá? Vou abrir o meu teclado virtual agora. Vou botar o teclado aqui para vocês verem aqui na tela. Eu estou compartilhando a tela? Estou compartilhando. Beleza. Esse aqui vai ser o caderno do seu aluno. Tá, existem outros programas para fazer isso, tá? Mas eu estou mostrando o que tem no Windows. Já vem com Windows, tá bom? E aqui eu vou em opções, ó. Quando se você for usar o seu teclado no seu computador, o teclado virtual, tá bom? No Windows,
ele vai vir configurado com essa opção aqui, ó. Para usar o teclado virtual, clicar em teclas, tá? E eu vou dar um OK para você ver o que acontece. Eu vou clicar aqui, uma tecla de cada vez. Eu estou clicando e estou escrevendo lá em cima, espaço, né? E eu clico aqui e apago. Só que eu não tenho a habilidade de clicar, então eu vou usar um acionador. O acionador com o recurso de varredura. Você já vai entender o que é o recurso de varredura. Quando eu clico em opções, eu vou mudar aqui, ó, para usar o teclado, rastrear teclas. Vou botar aqui, ó, uma velocidade. Eu posso aumentar ou diminuir a velocidade do rastreio. E vou desabilitar essa previsão de texto aqui por enquanto, tá? E agora eu vou pegar o meu acionador e dar um clique. Funcionou. Ó, ele está fazendo rastreio agora. Ele está rastreando as linhas do meu teclado. Quando a palavra que eu quiser estiver numa daquelas linhas, eu aperto esse botão aqui. Por que eu quis mostrar isso aqui para vocês? Porque existe recurso para o seu aluno escrever. Existe recurso para ele demonstrar conhecimento. E a gente precisa distinguir uma coisa da outra, né? Escrever é uma coisa, demonstrar conhecimento numa atividade é outra. E quanto mais formas a gente conhece para adaptar as nossas atividades, melhor para o nosso aluno. Porque a gente pode ir pelo caminho da potencialidade e desviar do caminho do desafio, da barreira, da dificuldade.